Olá, oitavana, seja muito bem-vindo. O meu nome é Paula Giovannini e eu estarei substituindo a professora Dayana, agora na aula de ciências com vocês, tá bem? Nós vamos começar na página 345. Vamos falar sobre alimentação e conservação dos alimentos, alimentação saudável e conservação dos alimentos. A alimentação é algo muito importante. Vocês viram o sistema digestório, de gestão dos alimentos, de lá a gente obtém os nutrientes, de lá que a gente obtém também a nossa energia, ok? Então, a alimentação é uma coisa muito importante. Comer bem é realmente estar bem. Então, vamos ver algumas coisas sobre alimentos e como comer bem, dietas e o que significa dieta e essas coisas. Aqui logo no início, né, se fala sobre alguns tipos de alimentos. Alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Alimentos in natura seriam os alimentos retirados direto da fonte, ou da fonte vegetal ou da fonte animal. Tá de exemplo aí no livro de vocês, um milho, tá? Uma espiga de milho. É um alimento in natura. Ele tá normal, do jeito que saiu, quase do jeito que saiu lá da plantação. Depois, nós temos alimento processado. O alimento processado é que ele passou por algum processo na indústria, ou adição de açúcar, ou adição de conservantes, alguma coisa ele passou pela indústria, tá? E os alimentos ultraprocessados são alimentos que eles são feitos na indústria, como aqueles salgadinhos. Aí tem exemplo aquele Doritozinho, né, o Nacho, que é feito a partir de uma matéria-prima, mas ele é feito completamente na indústria. Aqueles salgadinhos, fofuras, cheetos, essas coisas são feitos completamente na indústria. Sem patrocínio esse vídeo, hein? Vamos para o próximo. Na próxima página, a gente vai falar sobre dietas. E aí tem um conceito que é muito usado, que é o de dieta. Mas o que seria dieta aqui para a gente na ciência, tá? Porque existe a palavra dieta usada para duas finalidades. Uma, para a finalidade científica do termo dieta e a finalidade de saúde do termo dieta. Vamos falar sobre as duas. Primeiro, dieta, na finalidade científica, é o que você come. Não necessariamente uma restrição alimentar, como é feita na saúde. Então, dieta é o que você come para se manter vivo. Existem vários tipos de dieta, que não são necessariamente para emagrecer ou para engordar. A herbivoria de alguns animais é dieta deles. Qual é a dieta deles? É comer vegetais, ok? Então, isso é dieta. Herbivoria, carnivoria, onivoria. Vamos explicar os conceitos. Herbivoria se alimenta de vegetais, se alimenta de vegetais. Carnivoria se alimenta de carne, alimenta de outros animais, ok? Então, seria um animal que se alimenta de outros animais, ele seria carnívoro. E onivoria. Onivoria é você se alimentar de todos os grupos. Você se alimenta de animais, você se alimenta de ovos, você se alimenta de carne, ok? Detritívoros seriam aqueles que se alimentam de matéria morta, tá? Seriam fungos, algumas bactérias, alguns outros organismos que se alimentam da matéria morta. Então, essas são as dietas, algumas das dietas que a gente conhece, não só de seres humanos, nós seres humanos, por natureza, somos onívoros. Nós comemos carne, vegetais e muitas outras coisas, tá? Por natureza. Então, essas são as dietas dos animais, por exemplo. Ficou entendido? Então, a dieta é basicamente o que você come. É o que está na sua alimentação por natureza. Assim, a gente usa esse conceito na ciência, ok? Agora, o conceito de dieta na saúde. Como é que ele funciona? A dieta na saúde é algum tipo de restrição alimentar, é algum tipo de direcionamento alimentar, também pode ser, não só restrição, mas direcionamento, que serve para alguma finalidade. Por exemplo, emagrecer, engordar, tratar uma doença,
Então, para a saúde, é uma restrição, é um direcionamento alimentar que tem uma finalidade. Essa finalidade pode ser qualquer uma. Pode ser emagrecer, tratar uma doença ou até mesmo engordar. Ficou entendido? Então, a gente tem dois tipos de conceitos de dieta. Dieta é tudo aquilo que você come, o que está na sua alimentação. Essa é a dieta no termo científico, ok? E dieta para saúde é ou um direcionamento ou uma restrição alimentar com algum fim da sua saúde. Foi? Agora vamos para macro e micronutrientes, tá? Macronutrientes são nutrientes que se consomem em maior quantidade numa dieta. Por exemplo, a nossa dieta humana, quais são os nutrientes que a gente consome em maior quantidade, que deve se consumir em maior quantidade? São os alimentos mais energéticos para a gente, ok? São os alimentos que são a nossa base, que seriam carboidratos, proteínas e alguns lipídios. Então, esses são os nossos macronutrientes que a gente deve comer com maior frequência. E os micronutrientes são os que a gente deve comer com menor frequência. A gente vê isso melhor quando a gente monta uma pirâmide alimentar, tá bem? Então, nessa pirâmide alimentar, como vocês podem ver, a base dela ela é feita de alimentos que a gente chama de energéticos. São os alimentos que vão dar energia para a gente, que são os carboidratos. Vocês olham aí, tem pão, tem massas, outros tipos de massas, arroz, tudo isso são os nossos alimentos energéticos, eles que vão fornecer energia para a gente. Em cima, nós temos os alimentos chamados de reguladores. O que são alimentos reguladores? São alimentos que vão ajudar na nossa saúde, normalmente os mais ricos em vitaminas e sais minerais. Foi? Em cima, nós temos os alimentos construtores, que são proteínas, tá? Então, essas proteínas vão estar presentes na construção dos nossos músculos e de outras partes do nosso corpo. Esses alimentos construtores, eles podem ser de origem animal ou eles podem ser de origem vegetal, tá bom? Não significa que quem não come carne não tem esses alimentos na sua dieta. Aqui a gente vê uma maior quantidade de carne, mas também existem outros alimentos, ou derivados de animais, mas também existem outros alimentos que conseguem cumprir esse papel, principalmente na quantidade de proteínas. A gente tem a lentilha, algumas outras leguminosas que têm uma quantidade de proteínas bem grande. E lá em cima, no topo da nossa pirâmide, nós temos as gorduras, os açúcares refinados, por exemplo, que são alimentos energéticos de segunda ordem. Esses alimentos a gente deve consumir em menor quantidade, porque o processamento deles no nosso organismo é mais complexo. Normalmente, tem alguns óleos vegetais também que estão nessa mesma categoria. E esses alimentos, a gente já vai estar consumindo energéticos de primeira ordem, tá? Lá na base da nossa cadeia. Então, a gente consumir de segunda ordem pode causar alguns problemas para a nossa própria saúde. Então, essa é uma pirâmide alimentar básica de como as pessoas devem se alimentar. Uma maior quantidade de carboidratos, uma certa quantidade de vegetais, legumes e frutas, que são os nossos alimentos reguladores, uma certa quantidade, uma boa quantidade de proteínas e uma quantidade menor de alimentos energéticos de segunda ordem, doces, açúcares refinados e alguns tipos de óleo. Ok? Vamos lá. A próxima coisa que a gente vai ver, que está um pouco ligada com essa ideia de saúde também, é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. O IMC, ele vai calcular, tá? Através dessa formulinha que está aqui, que é massa, altura ao quadrado, e aí vai te dar o seu IMC, você vai pegar a sua massa. Massa é quanto você mede lá na balança, ok? A gente chama de peso, mas peso é uma palavra errada. Aquilo é a sua massa. Quanto de massa tem no seu corpo? Quanto de matéria tem no seu corpo? Eu vou lá, subo na balança e vejo quanto de matéria tem no meu corpo. E aí eu pego a minha altura, elevo ela a 2, ou seja, 2 vezes a minha altura,
E aí eu divido a minha massa pela minha altura e eu tenho meu IMC. O IMC é o índice de massa corporal. É a quantidade de massa que tem no seu corpo, tá? Normalmente é usada para medir a quantidade de gordura extra que você teria no seu corpo. É uma boa saída? Sim. Existem alguns nutricionistas, existem alguns lugares que levam em consideração esse IMC. Mas o IMC também pode ser alguma coisa bem duvidosa em certos momentos, tá bem? Mas vocês podem fazer em casa para ver como é que tá o IMC. Existe uma tabelinha de IMC, se vocês derem uma procurada na internet, vocês vão saber. E aí, dependendo do número que vai dar, ou você está abaixo do peso, ou no peso normal, ou acima do peso. E chega até mesmo a medir a obesidade das pessoas. Próximo. Então, quando a gente não tem uma alimentação saudável, podem acarretar vários problemas, ok? Uma alimentação saudável é o quê? É o comer só fruta? É o comer só legume? Não. É o comer todos os grupos alimentares, ok? Na forma que eu necessito, o que a minha vida necessita. Existem pessoas que podem comer mais carboidratos e pessoas que podem comer menos carboidratos. Existem pessoas que podem comer mais proteínas e pessoas que podem comer menos proteínas. Depende do seu estilo de vida. O que você faz? Se eu sou uma pessoa que não faço exercício, eu vou ter que comer menos alguns grupos alimentares do que uma pessoa que se exercita regularmente. Ficou entendido? Agora, o que seriam esses distúrbios alimentares? Normalmente, eles são causados por ausência de algum grupo alimentar na dieta. Esses distúrbios alimentares podem ser vários. A gente vai ver alguns aqui, tá? O primeiro deles é desnutrição. Desnutrição é quando a pessoa tem uma dieta, lembra? Lá do começo é o que ela come, que ela vai comer regularmente, não dieta de saúde, ok? Quando tem uma dieta hipocalórica e hipoproteica, ou seja, eu consumo poucas calorias e poucas proteínas. E isso é ruim, isso vai causar um quadro de desnutrição para a pessoa que manter esse tipo de dieta. Normalmente, quem mantém esses tipos de dieta são pessoas que não têm condições de se alimentar melhor, não têm recursos como leite, ovos em grande quantidade, ou mesmo outros recursos vegetais que poderiam estar suprindo essa necessidade. Então, normalmente essas pessoas são de lugares que você tem uma ausência desses recursos, uma pobreza muito grande e muito extrema, tá bem? Depois disso, nós vamos ver outros distúrbios alimentares. Segundinho aqui. O primeiro desses que a gente vai ver é o bócio. O bócio, vocês conseguem ver aqui nesse desenho aqui, ele é um problema numa glândula que a gente tem aqui no pescoço, que se chama tireoide. Ele é causado pela ausência de iodo. Iodo é um sal mineral, tá? Então, esse bócio, quando a gente tem um baixo consumo de iodo, a tireoide ela vai aumentar de tamanho, causando essa protuberância aqui no pescoço. E esse não é o único problema que ele pode causar, não é só esse problema, essa questão estética, mas ele pode causar dificuldade de respirar, pode causar problemas no nosso metabolismo, porque a tireoide ela vai regular o nosso metabolismo, tá? Então, existem lugares onde a pessoa tem uma baixa de iodo, um baixo consumo de iodo. Iodo normalmente está presente em frutos do mar, em coisas do mar, peixes, crustáceos que vivem no mar e coisas assim. E tem lugares que não têm uma alimentação tão rica nesse sal mineral, iodo. Então, o que alguns países, principalmente o nosso país aqui, o que decidiu se fazer? Decidiu colocar iodo no sal de cozinha. O sal que a gente usa lá na cozinha, eles colocam iodo para as pessoas terem menos quantidade de doenças por ausência do iodo, tá bom? Então, fiquem tranquilos com a questão do iodo, porque ele já tem no nosso sal de cozinha, tá bem? O próximo é a anemia. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de anemia, tá? A anemia é uma doença bem comum, principalmente em criança, porque tem umas coisas que a criança não gosta de comer muito bem e que seriam bem
fortes para ela, tá? Anemia a gente tem vários tipos de anemia, mas essa anemia é por ausência de ferro. Chama anemia ferropriva. Ferro, de ferro, sal mineral ferro. Priva, porque você é privado dos ferros, ou seja, você não tem o ferro. E qual é o grande problema? O ferro, ele, lá nas nossas hemácias, no nosso glóbulo vermelho, ele vai ajudar a carregar o oxigênio. É ele quem pega o oxigênio e carrega o oxigênio na nossa corrente sanguínea. Então, se você tem menos ferro no seu sangue, você tem uma dificuldade de carregar esse oxigênio, o que vai causar fadiga, vai causar alguns problemas musculares, vai um cansaço muito grande, a pessoa fica com a pele mais amarelada por conta dessa diminuição de hemácias, de glóbulos vermelhos no sangue, porque ela não vai ter para construir essa hemácia o ferro, tá bom? Como a gente vai consumir ferro? Então, a gente pode consumir ferro comendo carnes, a gente pode consumir ferro comendo couve, por exemplo, que tem bastante ferro. Então, tem vários grupos alimentares que podem dar para a gente esse ferro. Só que existem pessoas também que não têm tanto acesso. Essa doença e a desnutrição e algumas outras doenças que a gente vê aqui, o bócio também, e a próxima, raquitismo, são doenças muito relacionadas com financeiro, com a questão financeira por conta de ausência de grupos alimentares, tá ok? E falta de conhecimento, tá? Porque se a gente conhecer, existem vários vegetais que têm esses grupos alimentares, várias carnes muito baratas que têm esses grupos alimentares, e a gente consegue consumir da maneira correta. O próximo doença é o raquitismo. O raquitismo é a ausência de vitamina D, principalmente na infância, o que vai causar uma má absorção de cálcio e fósforo, e vai deixar os ossos enfraquecidos. Esses ossos enfraquecidos, na infância principalmente, vão causar outros problemas. Conforme a criança vai crescendo, os ossos estão enfraquecidos, ela vai ter um arqueamento das pernas, vai ter problemas nos quadris e em outras partes do corpo, tá? Os ossos ficam mais fracos, ficam meio torcidos por ausência da vitamina D, que vai causar um problema na absorção de cálcio e de fósforo. Vamos para o próximo? As próximas doenças, principalmente a próxima doença, é uma doença um pouco diferente. Elas são um pouquinho diferentes das outras duas que a gente viu, tá? Elas são causadas, principalmente a anorexia, é causada por uma questão psicológica, ok? A anorexia é quando a pessoa tem um problema psicológico. Então, ela não consegue ver o seu corpo da maneira que ele é. Isso pode ser causado por muitos fatores genéticos, ok? Fatores genéticos têm uma grande influência em a pessoa desenvolver uma anorexia, mas principalmente a pressão cultural em cima daquela pessoa. A pressão cultural em cima daquela pessoa pode causar um grande problema e acarretar uma anorexia. A gente acaba vendo na mídia, na grande mídia, muitas pessoas magras, com corpo muito esbelto, muito esguio, e isso causa uma pressão muito grande, principalmente nas mulheres. Os casos de anorexia são muito mais frequentes em mulheres, meninas, adolescentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ver o que a gente está consumindo, tá? Não consumindo de comida, mas consumindo de conteúdo. Qual é o conteúdo que a gente está consumindo? O que a blogueira que a gente está seguindo lá no Instagram está falando? Está falando para a gente ficar 3, 4 dias sem comer direito? Isso não é legal. Isso pode desenvolver um problema psicológico chamado anorexia. Então, quais são os sintomas da anorexia? Né? Distorção de imagem. Você vê a sua imagem distorcida no espelho, ou não só no espelho, mas você se sente muito mais pesada, muito mais gorda do que você realmente é, tá? E aí isso vai causar uma privação dos alimentos. A anorexia, às vezes,
vem junto com uma outra doença chamada bulimia. Vocês já devem ter ouvido falar também. Bulimia é quando a pessoa induz o vômito, bota o dedo na garganta, induz o vômito. Ou tomar laxantes ou diuréticos. Laxante é para poder defecar e diuréticos para poder fazer xixi. Essas pessoas têm, sim, um transtorno psicológico, tá? Então, o tratamento é feito junto com profissionais psicológicos e outros profissionais da saúde, como nutricionistas. Vamos para a próxima doença, que é a obesidade. Obesidade, ela por si só não é uma doença, ok? A obesidade só vai ser caracterizada como doença se ela tiver problemas associados, como hipertensão, outros problemas no coração. Obesidade seria um excesso de peso, tá? Um acúmulo de gordura no corpo. E isso é causado principalmente por sedentarismo e excesso de comida. Ficou entendido? Outra coisa, não é toda pessoa que está acima do peso que é obesa e não necessariamente ela não é uma pessoa saudável, tá? São coisas diferentes. Obesidade, como eu falei, só é caracterizada como doença quando ela tem outros problemas, outras patologias associadas. E estar acima do peso é diferente de estar obeso. Lembrando, ser gordo ou ser magro é uma coisa normal. Existem corpos gordos, existem corpos gordos e corpos magros. Isso é normal. A gente não pode cair ou no mito da anorexia ou na questão da obesidade, tá? Nem todo mundo que é magro é anoréxico, nem todo mundo que é gordo é obeso, tá bem? Ficou entendido? Isso é muito importante, porque essas duas coisas podem causar outros problemas quando a gente associa ser magro ou ser gordo com doenças. Então, a gente pode acabar sofrendo ou fazendo bullying com os colegas, com os amigos, por conta dessas coisas. Ficou entendido? Vamos lembrar que tem pessoas magras, pessoas gordas, e vamos tentar ajudar nossos amigos aí se tiverem problemas alimentares. Próximo. Intoxicações alimentares. O que seriam intoxicações alimentares? É quando eu consumo alguma comida que está com algum patógeno, ou seja, com alguma bactéria, algum fungo, algum outro micro-organismo que possa me causar doença, ou quando eu consumo uma comida que ela tem toxina e ela não é preparada da maneira correta. Então, existem dois tipos de intoxicação, tá? Existe a intoxicação por micro-organismos, a comida não está bem higienizada, ou a intoxicação quando a comida ela já tem alguma toxina, e aí eu consumo essa comida de maneira errada. A primeira, normalmente ocorre quando a pessoa não lava bem os alimentos, ou não faz o procedimento correto na hora da preparação. A gente vai ver algumas coisas. E a outra acontece quando a comida tem alguma toxina e se ela for preparada, ela precisa ser preparada da maneira correta. Aí no livro de vocês tem um exemplo da maniçoba. Maniçoba, isso. Que é um prato preparado a partir da folha da mandioca, que precisa ficar aproximadamente 7 dias para poder preparar lá, para eliminar as toxinas que existem nessa folha. Então, é uma comida meio perigosa. Existem outras comidas que são desse tipo, que têm algumas toxinas, e elas vocês precisam saber como elas são preparadas. Por isso que quando a gente está no mato, por exemplo, a gente está lá no meio do mato, a gente não pode comer qualquer coisa. A gente não pode comer qualquer fruta que vê, qualquer folha que vê, qualquer raiz que vê. Porque a gente não sabe qual comida daquela pode fazer mal pra gente. Ficou entendido? Mas isso não é tão comum, já que a gente vive numa sociedade completamente... tem uma cultura muito grande, não só cultura, mas uma cultura de cidade muito grande. A gente não vê muitas essas coisas, a gente vê mais outro tipo de intoxicação alimentar, que é a intoxicação por presença de patógenos. Vamos ver quais são essas que estão aqui no livro? Primeiro é a salmonelose. Vocês já devem ter ouvido falar de salmonela, não? Nunca ouviram falar? É muito comum no ovo, muito comum na carne do frango.
é uma bactéria que vive, né, nesses locais. E para a gente não consumir essa bactéria, a gente precisa higienizar muito bem esses alimentos. A gente precisa limpar o nosso ovo, a gente precisa fritar muito bem ou cozinhar muito bem a nossa comida, nosso ovo, nosso frango, tá? O próximo é botulismo. Também é causado por uma bactéria e ela normalmente é associada com alimentos enlatados. Alimentos enlatados que têm essa bactéria, eles podem causar botulismo. Como é que a gente vai perceber esses alimentos que têm a nossa bactéria? Normalmente, a caixa desses alimentos enlatados, ela está meio estufada, tá? Então, tomem cuidado quando forem comprar alguma coisa no mercado. Bacilos sérios causam diarreia, vômitos intensos, é uma outra bactéria que vai causar alguns problemas para a gente da nossa saúde. Diarreias, vômitos e tal. E Escherichia coli. Essa é muito legal, porque quando a gente chega numa idade, a gente está na faculdade, ou lá no ensino médio, a gente ouve bastante falar dessa bactéria, porque ela é uma bactéria que está presente no nosso organismo, no nosso intestino. Só que qual é a questão? Ela não faz mal normalmente. As minhas Escherichia coli não vão fazer mal para mim. Por quê? Porque eu já estou com elas. Eu estou com elas há muito tempo, desde que eu sou uma garotinha, tá? Desde que eu nasci, eu tenho Escherichia coli. Conforme elas vão se reproduzindo, elas continuam comigo, eu continuo com elas e a gente tem uma relação muito boa. Só que qual é o problema dessa bactéria? Ou quando eu como um alimento contaminado com essa bactéria que veio de outra pessoa. Então aí ela pode causar um problema no meu intestino. Causando esse problema no meu intestino, eu vou acarretar vômitos, diarreias e outras coisas. Mas normalmente é quando ela é infectada de outra pessoa, quando ela vem de outra pessoa. Como é que a gente faz para não infectar ninguém, nem ser infectado por ninguém? Higiene. Higiene dos alimentos, higiene das mãos, tá bem? Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado com todos os alimentos que a gente vai comer cru. A gente tem que saber muito bem a procedência deles, porque senão a gente pode ter vários problemas associados a comer carne crua, a comer peixe cru. Então, tem que tomar muito cuidado e saber de onde está vindo esse alimento, tá bem? Agora, nós vamos para uma outra parte. A gente acabou de ver que existem algumas bactérias que podem viver nos alimentos. Como é que a gente faz, né, para esses alimentos não terem cada vez mais e mais bactérias? A gente tem o processo de conservação, tá? Um dos primeiros processos de conservação inventados foram o salgar os alimentos. Quando a gente coloca sal, por isso que vem a carne de sol, a carne seca, todas essas carnes, elas são muito salgadas. O bacalhau, alimentos muito salgados. Por quê? Quando eu coloco sal, eu diminuo a água daquele meio. Quando eu coloco sal, a água fica menor naquele meio. Ou seja, eu tenho menos água. Quanto menos água, menor a proliferação de micro-organismos. A água é um agente muito importante e muito complicado. A água faz a proliferação de micro-organismos muito fácil. Quanto mais água tiver no alimento, mais fácil de estragar. Ficou entendido? Então, um dos primeiros processos era o salgar de carnes e outros alimentos. Depois, a gente tem a refrigeração. A refrigeração é o quê? É quando a gente coloca esses alimentos para gelar. Pode ser na geladeira ou no congelador. Na geladeira, eles vão gelar com uma temperatura mais alta, tá? Mais alta quer dizer que está menos frio. Então, vai gelar com uma temperatura mais alta. Então, existe um tempo ali de resfriamento, um tempo mais curto do que se a gente congelar. Se a gente congelar, o alimento dura bem mais. Por quê? Porque muito frio, a maioria dos micro-organismos não vão aumentar e vão morrer e não vão conseguir se proliferar. Assim como a fervura. Fervura é esquentar, ferver os alimentos.
Quando a gente faz feijão em casa, por exemplo, a gente tem que ferver ele toda vez que for mexer, porque quando a gente abre a panela, entram micro-organismos pelo ar, tá? Existem micro-organismos no ar. Fica entendido? A gente está vendo agora cada vez mais com essa crise aí dessa pandemia que a gente está vivendo, que micro-organismos existem no ar, né? Não só vírus, mas bactérias e outros micro-organismos. Quando a gente fala, a gente está, além de expelindo um pouquinho de saliva, assim, todo mundo cospe um pouquinho quando fala, mesmo que você não perceba, a gente expele também todas as bactérias que estão na nossa boca. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com todos os alimentos. A última técnica é a pasteurização. O que é a pasteurização? A pasteurização é pegar um alimento, colocar numa temperatura muito quente, depois colocar numa temperatura muito fria, causando um choque térmico. A gente vai fazer quase um mix dessas duas técnicas que a gente falou hoje, que é o congelamento dos alimentos e a fervura, tá? A gente faz um mix e causa um choque térmico nesses micro-organismos. A maioria deles não vai sobreviver. Quais são os alimentos pasteurizados? Leite é pasteurizado, iogurtes são pasteurizados, porque são alimentos que estragam muito fácil, muito rápido, se não sofrerem esses processos. E o último processo é a defumação. Defumação é um processo industrial que coloca fumaça. Esse processo aumenta a vida útil do alimento, tá? Ele fica mais seco. Essa carne ou esse outro alimento que foi defumado fica mais seco. Lembrando que eu falei para vocês que a água é um grande fator de proliferação de micro-organismos. Então, se está mais seco, ele não vai ter tanto micro-organismo se proliferando. Foi? Agora, por último, cuidado com os alimentos. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com os alimentos, que a gente já falou aqui? Lavar muito bem. Frutas, legumes, sim. As frutas precisam ser lavadas, os legumes precisam ser lavados, a casca, mesmo se você for cortar e utilizar só a parte de dentro, você tem que lavar, tá? Porque no processo do corte, você está cortando aqui, essa parte ainda está com a casca, o micro-organismo vai para aquela parte que você vai comer. Então, todos os alimentos precisam ser muito bem higienizados, tá bem? Frutas, legumes, verduras, muito bem higienizados. A gente também tem um cozimento, principalmente de carnes, que é uma coisa muito perigosa, porque as carnes têm bastante micro-organismos, as carnes têm bastantes parasitas, ok? A tênia pode vir da carne, tem uma outra doença que é parecida com a tênia, que é só que é com o ovinho da tênia, que se chama cisticercose, que é muito perigosa, que é a que pode ir até para o cérebro. Tem outras doenças também que a gente pode adquirir com o consumo de carne mal passada, de carne crua, tá bem? E quando eu digo carne, não é só do boi. Carne do boi, carne do frango, carne do peixe, tá? Todas as carnes que a gente consome, tudo isso é carne. Guardar os alimentos de forma que eles fiquem o máximo possível afastados de micro-organismos, na geladeira principalmente, tá bem? Produtos enlatados com a embalagem estranha, foi o que eu falei. Lembra lá do botulismo? Com a embalagem muito amassada, ou embalagem muito estufada, isso é perigoso, que pode ter alguma bactéria ali. E verificar sempre o prazo de validade dos alimentos, para a gente tomar cuidado. Todos esses cuidados é para a gente não sofrer de nenhuma doença, pessoal, que possa vir estar presente naquele alimento. Se alimentar bem, se alimentar de forma com cuidado, de forma saudável, é muito importante, porque o alimento faz parte da gente, tá? O alimento constrói o nosso corpo de uma forma completa. Vocês viram isso lá com digestão de alimentos. Então, vocês sabem que tudo que a gente come vai para a nossa corrente sanguínea, tudo que a gente come vai para dentro das nossas células. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Higienizar os alimentos, higienizar as mãos, depois que for ao banheiro também é muito importante, porque faz parte desse processo da alimentação também.
tá? Agora, a gente acabou a nossa aula. Vou passar uns exercícios para vocês. Depois eu boto as respostas lá no Classroom. Qualquer material extra, eu boto lá também. Não, vamos lá. Os exercícios, antes de eu terminar o recado, vamos ver os exercícios. Página 351, página 352 e 353, tá? Essas páginas aí vão ficar para casa. Façam com muito cuidado, com muita atenção. A aula não é difícil, acho que a matéria ficou bem explicado. Se vocês não entenderam alguma coisa, coloca lá no Classroom para mim e fala comigo na aula ao vivo, que eu falo melhor com vocês. Lembrando que toda essa matéria vai estar na prova de vocês. Não querendo assustar ninguém, mas só lembrando. Para vocês estudarem, dar uma lida, fazer o com cuidado. Dúvidas no Classroom, o nome aqui embaixo para eu saber quem assistiu a aula. E é isso. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, galera.